Beleza? Vamos lá? Boa noite. Vou fazer um videozinho curto aqui sobre as características do inquérito policial. No último vídeo de processo penal, eu tinha falado que eu ia deixar um vídeo só para as características do inquérito policial, porque é um tema muito abordado em prova. E são 6 características, né, que são abordadas em prova de inquérito policial. Para não ficar o vídeo muito longo, eu vou abordar 3 características nesse vídeo e mais 3 no próximo vídeo, tá? Então, vamos começar aqui para não demorar muito. Lembrando que é só um resumo, tá? Com os pontos mais importantes para você levar para a prova, questão de sobrevivência, beleza? Mas você pode se aprofundar mais no assunto, né? Nos seus estudos. Primeiro aqui, as 3 características que a gente vai abordar são essas 3. O inquérito policial, ele é inquisitivo, é escrito e é discricionário, tá? O IP aqui é de inquérito policial. Primeira característica que a gente tem, que ele é inquisitivo, por se tratar de um mero procedimento administrativo, lembra, no outro vídeo eu falei que ele é um procedimento administrativo. A gente não pode confundir a palavra procedimento com processo administrativo. Isso costuma ser pegadinha de prova, tá? Processo e procedimento é diferente. O inquérito policial é inquisitivo. Por ele ser um procedimento administrativo, não há formalmente uma acusação. Como consequência, não há acusado, e se não há acusado, não há contraditório e também não há ampla defesa. Essa é a regra, tá? Então, em regra, o inquérito policial, por ser inquisitivo, não há contraditório e não há ampla defesa. E essa regra comporta exceções, que a gente vai falar. A prova adora falar de exceções, né? A primeira exceção que a gente vai falar aqui é sobre a presença de advogado. A presença do advogado não é obrigatória, tá, no inquérito policial, mas o Estatuto da OAB ele prevê que ele dá esse direito, né, ao advogado de estar presente na oitiva. E é importante dizer que caso a autoridade policial não autorize, né, a presença desse advogado durante a oitiva, prevê a nulidade processual do processo. Então, isso é muito importante, né? Então, a presença do advogado não é obrigatória, mas em caso de. Mas ela pode ser, né, prevista, de acordo com o Estatuto da OAB, sob pena de nulidade processual, tá? Isso já foi abordado em prova. Segunda exceção, a gente tem os casos específicos expressos em lei, né? Se naquela lei específica vir expressamente de que ela tem contraditório e ampla defesa na fase de inquérito policial, vai ser obrigatório ter. Por exemplo, em inquérito estrangeiro, né, que é a lei, acho que é 13.445 de 2017, o inquérito estrangeiro ele prevê o contraditório e ampla defesa no inquérito, né? A outra seção que a gente tem aqui é o artigo 14A do Código Penal, tá? Código de Processo Penal. Tem que ter muito cuidado com esse artigo, beleza? Porque ele é uma inovação e ele tem muita brecha para pegadinha. Então, esse artigo ele assegura a defesa técnica do inquérito policial também nessas seguintes hipóteses. Primeiro, a gente tem os agentes do artigo 144. Lembrando que o artigo 144 descreve quem é segurança pública. Então, é Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal agora, Corpo de Bombeiros, tá tudo dentro do artigo 144, tá? E também o artigo 142, que é os militares das Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, aqui, se for a respeito, se a questão abordar a respeito do pessoal do artigo 144, em exercício do cargo, utilizar força letal, por exemplo, um policial, em exercício do cargo, utilizar força letal, né, para conter injusta agressão, legítima defesa de terceiros, enfim. Responderá na esfera criminal e administrativa, né? Normal, vai responder, né? Se tiver que ser abordado pelo excludente de licitude, vai ser. Se não, vai ser condenado, normal. E ele poderá constituir advogado em até 48 horas, ou seja, não vai ter, aliás, vai ter o contraditório em ampla defesa.
Caso ele não tenha como pagar advogado ou não apresente em até 48 horas, ele vai ser preferencialmente defendido por defensoria pública, tá? Então, tem que vir expresso na questão, se ela abordar esse tema, que aquele indivíduo, ou os exemplos do policial, estava em exercício do cargo, né, e utilizou força letal, tá bom? O próximo aqui é sobre os militares das Forças Armadas, do artigo 142. É a mesma regra do artigo 144, tá? Só que tem que vir expresso na questão que ele estava, o agente estava em garantia da lei e da ordem, que é a GLO, né? Isso é muito passível de pegadinha, porque ele pode falar, por exemplo, só que o cara é um militar ou só um policial. E não especificar que ele estava em exercício do cargo, ou não especificar que foi em exercício de garantia da lei e da ordem, né? E isso, a lei expressamente fala que ele tem que estar abarcado nisso, para poder ter esses direitos, tá? Próximo aqui, a gente já falou do. Encerramos o inquisitivo, tá? Agora que sobre o procedimento, sobre o inquérito policial ser escrito. Antes da gente abordar que ele é escrito, voltando aqui no o fato dele ser. Voltando aqui no inquisitivo, tá? É, o inquérito policial, ele não possui um rito, né, específico, né? Porque cada crime é de um jeito, né? Então, se ele tivesse um rito próprio, ele ia acabar ficando engessado, né? Então, ele não tem um rito específico, né? E o nome inquisitivo, né? Ele já é para você induzir o pensamento de que o poder ele é concentrado na figura do delegado, beleza? Então vamos lá, por ele ser escrito. Sobre ele ser escrito, eu trouxe aqui um pedacinho da lei, tá? Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito, né, a termo, ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. O nosso Código de Processo Penal ele é muito velho, né, muito antigo. Então aqui ainda vem essa possibilidade dele ser datilografado, tá? Nesse caso, todas as páginas vão ser rubricadas pela autoridade. Então, o princípio de que ele é escrito é meio óbvio. O inquérito policial ele é escrito, beleza? É, é importante a gente falar que nem todas as diligências elas vão ser escritas. Por exemplo, num interrogatório, o delegado pode usar meios audiovisuais, né? Escuta ou filmar, né, o interrogatório. Ele pode encaminhar isso em anexo, tá, para o Ministério Público ou para o juiz. Só que em anexo ao relatório escrito, tá? Ao reduzido a termo, beleza? Só como peça acessória, né? Digamos assim. Próxima é que ele é discricionário, tá? Como o nome mesmo diz, se ele é discricionário, é porque ele gera uma margem, né, de escolha para o delegado. Ele tem uma margem de conveniência e oportunidade, né? Como o nome mesmo diz. E, em regra, né, o delegado ele tem a liberdade por optar pela abertura e pela realização de determinadas diligências. Ou seja, como eu falei, a margem de conveniência e oportunidade. Essa é a regra. E eu trouxe inclusive a lei, artigo 14, tá? Um exemplo dessa regra. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer, tá? Quem requer é um pedido, né? É diferente de requisição, que é uma ordem. Então, eles poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, que no caso é a autoridade policial ou delegado. Só que tem uma exceção a essa regra, tá? Da discricionariedade dele. Na verdade, tem duas exceções, né? Coloquei uma aqui, ó. Nos crimes vestigiais, ou seja, os crimes que deixarem vestígios, né? Ou não transeuntes, a implementação do inquérito policial é obrigatória e o delegado não pode se negar a realizar. Ou seja, essa é uma exceção da discricionalidade que o delegado tem para implementar o inquérito policial. Se o crime deixar vestígio, vai ser obrigatório o inquérito policial e também o exame de corpo de delito, tá? Também é importante dizer que o delegado ele vai ser obrigado a instaurar o inquérito policial em caso de requisição do Ministério Público ou do juiz, desde que essa requisição seja legal, beleza? O CESP, a banca CESP, ela já se posicionou em relação a isso, tá? Inclusive já foi tema de questão.
de que se o delegado ter uma requisição do juiz ao Ministério Público para ele impletar para ele dar início a um inquérito e esse inquérito for manifestamente ilegal, ele pode se recusar, tá? Então esse é o posicionamento do CESP, ficar ligado nisso. Então, beleza, eu quis fazer um vídeo bem rapidinho, eu vou tentar fazer vídeos menores agora, que tá ficando muito longo, e no próximo vídeo eu trago as outras 3 características do inquérito policial, beleza? Valeu!